Olá, nós estamos aqui em um episódio do Pod Pop para podermos conversar com uma médica que cuida de endocrinologia e metabologia. Quem é? É a doutora Nayane Brito. Vou apresentar a doutora Nayane Brito para vocês e depois a gente vai começar um bate-papo muito interessante aqui. Doutora Nayane Brito, ela atua na área de endocrinologia e metabologia, ela é formada pela Universidade Católica de Brasília e ela é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Seja muito bem-vinda, um prazer muito grande estar aqui com você, receber você aqui conosco para partilhar aí com certeza de muitas informações importantes. Muito obrigada pela oportunidade. Estou aberta a perguntas, né? E é bom esclarecer todas as dúvidas que os pacientes têm, não só lá no consultório, mas às vezes em casa, ficam receosos de perguntar durante a consulta, né? Com certeza, e estamos aqui para a gente poder levar isso, para poder ajudar, levar informação, né, que eu acho muito importante. Vamos lá então. Primeira coisa, quando fala endocrinologista, eu vejo as pessoas falarem, a primeira coisa que pensa é em emagrecer. A pessoa já pensa numa dieta. Eu queria que você explicasse o que a endocrinologia cuida. Bom, a endocrinologia, ela é uma área da medicina que estuda o processo dos hormônios e suas ações no corpo. De uma maneira geral, toda a parte que envolve o metabolismo, desde parte óssea, parte de desenvolvimento em altura, crescimento de crianças, a própria questão hormonal, né, de tireoide, da menopausa na mulher e a famosa perda de peso, né, o emagrecimento. Certo. Então, assim, os hormônios e as glândulas que produzem esses hormônios. Isso, Seria isso, né? isso. Vamos lá, então. Uma coisa muito curiosa que eu vejo muito, né? Porque somos colegas, a gente atua no consultório, eu vejo muito paciente, às vezes pergunta, eu pergunto às vezes, tem algum problema na tireoide? E o paciente muitas vezes fala assim pra mim, não, eu não tenho tireoide. Ou fala assim, eu tenho tireoide? O que é tireoide? Então eu queria que você colocasse pra gente o que é a tireoide. Bom, a tireoide nada mais é do que uma glândula em formato de borboleta que fica nessa região aqui do pescoço, logo abaixo aquele famoso gogó, né? E ela é responsável pela produção de hormônios, o T3 e o T4, que vão agir desde lá o fio de cabelo até a unha lá do pé, envolvendo todo o metabolismo no nosso corpo. E quando há algum distúrbio, né, ou altas concentrações ou baixas concentrações desses hormônios no nosso sangue, o paciente vai ter as alterações, ou hipo ou hipertireoidismo. Então, Nayane, você está falando para mim que a tireoide, ela é uma glândula que ela produz hormônio que ela é importante para toda a função do nosso corpo. Então, quer dizer que se ela tiver algum tipo de alteração, ela pode atrapalhar alguma coisa no nosso corpo. É isso. Isso mesmo, porque como os hormônios, eles são carreados através da corrente sanguínea, praticamente passa pelo todo o corpo, né? Uhum. Então, as consequências vão realmente desde a queda de cabelo até uma unha enfraquecida lá do pé, literalmente dos cabelos à unha do pé. E uma coisa que eu, assim, queria que você trouxesse aqui pra gente, assim, quando, como, o paciente, como que a gente deve desconfiar que pode estar com algum problema de tireoide? Qual que seria uma dica, uma sugestão em relação a isso? Bom, primeiro vamos dividir os problemas da tireoide em 3 partes. Nós temos o aumento dos hormônios na corrente sanguínea, que a gente chama de hipertireoidismo. Como eu disse, os hormônios da tireoide atuam em todo o metabolismo. Então, se eles estão em excesso, consequentemente, o metabolismo vai estar acelerado. Então, esse paciente vai apresentar uma perda de peso sem motivo, vai apresentar irritabilidade, diarreia, palpitação, que é uma queixa muito frequente ali no consultório. E então ele pode sim estar sofrendo de hipertireoidismo. Já no caso do hipo, que é o contrário, o metabolismo vai ficando mais lento. Então tem outras alterações também associadas, como até ganho de peso, mas não é aquele ganho extremo, né? Normalmente é por retenção de líquido, cerca de 5 a 6 quilos, mas tem esse ganho de peso. Tem também a queda de cabelo, uma indisposição, às vezes acha que é uma preguiça, até depressão. Eu pego pacientes que procuram primeiro o psiquiatra e quando vai realizar os exames, né, hormonais da parte de tireoide, vê que a questão está envolvendo T3 e T4, né? Os hormônios da tireoide. E por fim,
as lesões na própria estrutura da tireoide. Podem ser cistos, nódulos, até o câncer da tireoide. Então, nesse caso, é ideal que o paciente conheça seu corpo, né? Começa a tocar aqui no pescoço. O ideal é, às vezes, com um copo d'água, bebe água, vê se vê alguma massa nessa região, olha no espelho, pede para alguém ficar olhando. Se notar algum nódulo, algum abalamento nessa região, tem que procurar imediatamente, né, o consultório médico para ser avaliado, para ver se aquilo mesmo é um cisto ou se é um nódulo, se tem que fazer biópsia, se não tem que fazer biópsia, para ser melhor orientado. Entendi. Você tocou num ponto muito importante que enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando e você acabou por falar. Conhecer o próprio corpo, né? A pessoa tem que ter uma autoconsciência, né? Por isso que é importante agora, por exemplo, ela saber o que é a tireoide, onde ela está, como fazer o autoexame, né? Se é assim que eu posso chamar, Sim. e a pessoa ter a consciência de que algo diferente está no corpo dela. Porque eu percebo, eu atendo no consultório, na área da cardiologia, eu recebo muito paciente com queixa de taquicardia, né? Então, muitas vezes eu acabo fazendo ali um diagnóstico de hipertireoidismo e não de uma arritmia, Sim. né? Ele chega com essa queixa. Uhum. E com certeza também, como você está apontando, o psiquiatra, né? Às vezes o paciente está naquela fadiga, cansaço, final do Ansioso dia. demais. Exatamente, né? Então, assim, procurar olhar para si, né? E para o próprio corpo. Vamos dizer assim, o paciente suspeitou, né, que ele tá com alguma alteração, procura uma consulta médica, procurou você para poder fazer essa avaliação. Qual que é esse passo a passo que ele teria que seguir até ele chegar num diagnóstico? Bom, de imediato é importante fazer uma boa anamnese, né? De queixa principal, início dos sintomas, como que apareceram, se foi repentino ou não, para a gente ter uma noção se realmente precisa estar investigando essa questão de tireoide. Porque os hormônios, os sinais que eles dão, não são específicos de certas glândulas, né? Então, se, por exemplo, queda de cabelo, pode ser até vitamina D baixa, não necessariamente vai ser um problema na tireoide. Mas aquele conjunto, aquelas informações que a gente acaba colhendo ali do paciente, faz a gente nortear se vai pedir ou não um exame da tireoide. Perfeito. E vamos lá. O paciente detectou que ele tem algum problema na tireoide, ou hipertireoidismo, como você explicou, ou hipo, ou até mesmo alguma outra questão de nódulo, enfim. Como que geralmente é esse tratamento, né? Porque as pessoas se preocupam muito, né? Poxa, e agora? Eu tô com um problema, como que vai ser? Como que vai ser minha vida agora, né? Sim. Como que geralmente isso é manejado? A gente sabe, a gente pratica a clínica, a gente sabe que às vezes o manejo para um paciente ou outro acaba sendo um pouco diferente, mas de forma geral, como que é isso? Bom, a princípio é bem tranquilo, né? Tanto o hiper quanto o hipotiroidismo, na maioria dos casos, eles são tratáveis com medicação diária ou o Propil, né? Ou a gente usa também a levotiroxina, né? Dependendo dos casos. Então é bem tranquilo. Uma coisa importante é em relação ao tratamento do hipotiroidismo, né? Que é o remedinho em jejum. Muita gente, às vezes, aquele paciente polimedicado, ele não tem esse cuidado. Então, ele tem que tomar remédio para pressão, remédio para o coração, remédio para o diabetes e o da tireoide. Ele acaba colocando todos na mão e tomando, né? E não é assim. No caso do hipotiroidismo, tem que ter esse cuidado. O remédio, ele é em jejum, sim, porém ele tem que ser tomado sozinho. Depois de meia hora, eu falo, vida que segue. Pode tomar café, pode tomar os outros medicamentos, mas o primeiro é o da tireoide, sozinho. Meia hora depois, pode tomar os outros. Perfeito. Isso é muito interessante, né? Porque realmente na prática a gente tem que orientar muito, né? Porque senão, como diz, não vai tratar, né? Vai ter Sim. aquela interação medicamentosa ali e não A vai absorção tratar. não vai ser a mesma. Exatamente, né? Então, assim, o paciente teve um diagnóstico, ele pode ficar tranquilo, porque ele tem opções de fazer um tratamento de uma forma medicamentosa. Tirando o tratamento medicamentoso, né? Vamos dizer, existe também, por exemplo, praticar um exercício físico, colaborar às vezes com uma psicoterapia. Tem alguns casos, assim, dentro da doença da tireoide que seria importante buscar essas alternativas de tratamento também, ou isso não influencia muito? Bom, o caso do exercício físico, sim, né? Como está envolvida a questão do metabolismo, então é um ciclo. Se você beneficiar aquele ciclo, o ciclo te retorna
com os resultados, né? Certo. Então, o exercício físico, uma boa alimentação é essencial para que os hormônios funcionem de maneira correta. Perfeito. A gente falou um pouco de tireoide. E quando a gente falou de tireoide, você falou que às vezes tem a queixa do aumento de peso por retenção, né? Uhum. Hídrica ali de líquido que fica no corpo. Só que agora eu vou mudar um pouquinho o foco do aumento de peso, né? Quais são as outras alterações, as outras disfunções que levam o paciente a procurar, por exemplo, um consultório médico porque está percebendo que está aumentando de peso? A gente viu que a tireoide é uma possibilidade. E as outras, na sua experiência, no seu consultório, o que que leva? E hoje em dia tem muito essa queixa, Com né? E certeza. principalmente mulher também, quando entra no climatério, que é o pré-menopausa ou menopausa, como a gente faz para entender melhor isso daí, esse aumento de peso, essas questões, como lidar com isso? Bom, os hormônios, de uma maneira geral, eles também têm uma tendência a cair com o passar do tempo, né? Ainda tem aquela discussão, será que é o envelhecimento que provoca a queda dos hormônios ou o contrário, a queda dos hormônios que provocam o envelhecimento, né? Ainda não se sabe, mas há aquela linha que segue Uma o coisa. anti-envelhecimento, outros não, mas até então a Sociedade Brasileira de Endócrina ela afirma que todos esses cuidados devem ser feitos, né? E que a parte hormonal, ela tem que seguir de acordo com a idade do paciente. Uhum. Então, é normal que tenha essa queda dos hormônios tanto nas mulheres, né? Tanto nos homens. Já se sabe que cerca de 55% dos homens ali entre 60 anos têm uma queda da testosterona, né? E que Uhum. também podem se beneficiar com a terapia de reposição hormonal. E por isso, orientar a procura de 6 em 6 meses, anualmente, ali no consultório do endócrino, né? Para que ele possa estar fazendo essas dosagens de acordo com as queixas da Uhum. paciente e vendo se há uma necessidade de suplementação, de reposição, algo do tipo. Entendi. Então, assim, só para ficar claro pro pessoal que está assistindo a gente, tudo, para se tiver alguma dúvida, existe a tireoide que pode levar a esse aumento de peso, e existem outras disfunções de outros hormônios, porque são muitos, né, que a gente tem, Sim. que também podem levar a esse padrão de aumento de peso, Sim, né? nós temos o cortisol, por exemplo, né, a síndrome de Cushing, que pode levar a um aumento de peso. Cada caso deve ser avaliado separadamente, né? Alguns Uhum. casos de criança, né, tem algumas síndromes associadas à obesidade. Sim, Então, por isso, o médico ele é tão ideal para essas situações, para poder fazer um bom diagnóstico. com certeza. E eu vou aproveitar ainda falando desse negócio de aumento de peso, que são muitas dúvidas, né, que as pessoas têm. Por exemplo, assim: "Ah, doutora, quando o paciente tem diabetes, ele engorda". Ou não, quando o paciente tem diabetes, ele emagrece. Como que é essa história? Tem o diabetes que engorda, tem o diabetes que emagrece, como que é isso? Pode explicar um pouquinho pra gente isso aí? Isso é uma dúvida Não é? geral. Às vezes o paciente fala, mas o meu pai tem, mas é aquela que emagrece. Aham. Então, o paciente ele tem aquela ideia, né, que tem uma que emagrece e uma que engorda. Mas normalmente o que faz emagrecer é o diabetes descontrolado. Então, quando a glicose está muito alta, tanto o diabetes tipo 1 vai ter uma perda de peso Uhum. rápida, quanto o diabetes tipo 2. O que diferencia essa questão é que no diabetes tipo 1 é mais agudo, é mais no jovem, é mais na criança. E já o diabetes tipo 2, pela causa mesmo, que é por Uhum. resistência à insulina, ele vai tendo essas alterações com o passar do tempo, né? Então, o que que acontece? Normalmente, o paciente do DM1, ele já é magro e tem um emagrecimento importante, e o do tipo 2, ele adquiriu pelos hábitos. Uhum. Ele era um paciente acima do peso, né? Com esse aumento do peso, às vezes até associado a um sedentarismo, a má alimentação, ele foi adquirindo uma resistência Uhum. insulínica até atingir níveis elevados de glicemia com diagnóstico de diabetes. Aí, quando essa diabetes altera, é onde acontece a perda de peso. Sim, perfeito. Então acho que ficou claro, né, porque muita gente às vezes pergunta: "Poxa, mas e aí? Eu engordei, é só o diabetes?". Então não é, né, a gente sabe que, assim, Sim. como dizer, aquela questão causa, efeito, Uhum, consequência, com né, certeza. é isso que vai acontecendo. E uma coisa muito importante aqui, que eu também dentro da prática clínica, no consultório, recebo muitos pacientes diabéticos, a nossa relação com Uhum, diabetes, doença cardiovascular, é sim, enorme, né. com certeza. Então, assim, é fundamental, né, pegando esse gancho aqui do paciente que já tem
que é um problema cardiovascular, que ele já é portador de uma doença cardiovascular, ele tem um controle muito rigoroso, né, do diabetes. Uma coisa, não sei se no seu consultório acontece, mas no meu acontece muito, e realmente eu fico assim, até um pouco assustada, talvez pelo fato da gente ter o conhecimento, né? Uhum. Tem paciente que eu vejo que é diabético, alguns até insulino dependentes, e eles continuam ingerindo açúcar. Isso Na é sua incrível. prática clínica acontece isso também? E escondido. Eu não sei se eu falo para os pacientes: "Ó, o exame vai me dizer se você está mentindo ou não", né. Aham. E aí, às vezes, o acompanhante entra antes ou espera o paciente sair para falar: "Doutor, a gente está pegando chocolate na gaveta, bolacha, não está fazendo a dieta corretamente". Então, assim, um trabalho de formiguinha que eu tenho feito no consultório, de consulta a consulta, é falar sobre a alimentação. Uhum. É, isso daí é fundamental, é importante porque a gente sabe, né, o que que a Com certeza. glicemia alterada faz no organismo, Sim. né. E vamos lá, uma outra pergunta aqui que é muito comum que eu vejo, por exemplo, chega muito às idades, né, então assim, como você já disse, cada idade vai ter o seu ciclo hormonal, Uhum. né. Como que assim, de uma forma bem genérica, bem ampla, assim, como que a gente pode entender um pouquinho essa mudança hormonal que vai acontecendo? Porque a gente é criança, depois vem a puberdade, depois vem a idade adulta e vem, né, o envelhecimento. Sim, Como lidar com isso? Até porque o hormônio também está relacionado com comportamento, né? A com gente tem muitos certeza. estudos que a gente sabe disso, né? Uhum. Como que seria assim uma pincelada nisso daí que você poderia passar para a gente? Bom, na parte, da própria mãe gestante, já começa a nossa preocupação, porque ali, principalmente o hormônio da tireoide, o bebê ainda não tem a sua tireoide, então ele vai precisar de uma quantidade ali da mãe. E se a mãe já tiver um hipotireoidismo não tratado adequadamente, vai faltar para ela e que dirá para o Para o bebê, bebê. né. E isso pode acarretar, algumas alterações, né, alterações, cognitivas, alterações do crescimento. Então o hormônio, ele é envolvido desde ali, no ventre da mãe, né, até na velhice, como a gente está comentando. Depois que a gente nasce, aí vem os hormônios do crescimento, né, aí tem toda aquela preocupação: "Ah, meu filho vai ficar com qual altura?", É, né. E passando isso daí vem a puberdade, onde as gônadas, né, testículo, ovário, começam a produzir os seus hormônios ali a mil para a própria, idade reprodutiva, uhum. né, ali daquele paciente. E com o passar do tempo, após os 40, 50 anos, esses hormônios tendem a cair, levando à menopausa na mulher, né, levando à deficiência de testosterona no homem. E no idoso, a gente tem que orientar, principalmente para ter uma boa qualidade ali de vida na velhice, associada a todo esse cuidado com os hormônios, o exercício físico. Porque junto com os hormônios que tendem a cair, o músculo, a musculatura, né? O Sim, paciente acaba a perdendo força, a né. força, então fica aquele paciente sarcopênico, Isso. aquele paciente emagrecido, sem massa muscular. Então, Aham. se ele estiver vindo com um exercício físico ali, com uma frequência, né? Ele vai ter uma velhice com um pouco mais de qualidade de vida. Me diga uma coisa, eu, por exemplo, na cardiologia a gente fala muito no check-up, na prevenção. Tem esse paciente, patologia ou não, né, por exemplo, a mulher depois dos 40, independente de qualquer sintoma, mesmo que ela seja saudável, a gente orienta uma vez por ano fazer uma avaliação cardiológica, que Uhum. aumenta o risco cardiovascular. Uhum. Existe uma indicação do check-up dentro da endocrinologia? Não. Não existe. Não, não existe. Igual muita gente chega: "Ah, eu queria fazer um check-up hormonal". Aham. Eu até pergunto: "Mas de qual hormônio Qual você quer?", deles? porque tem tantos, se a gente for listar aqui, É muita não vai dar coisa. tempo, né. Mas, o que que acontece? Nós temos que ter esse norte, porque o Uhum. paciente
pode ser modismo, né? Às vezes eles até chegam já com os exames Aquela lista, prontos, né? e não sabem nem por que foi. Mas por que pediram isso aqui? Não, eu fui ao laboratório, pedi um check-up e eles me passaram. Então, é extremamente importante a gente coletar as informações sobre os sintomas do paciente. Se for um paciente assintomático, não tem por que pedir um cortisol. A gente sabe que o cortisol, muita gente acha que é o hormônio do estresse, né, da raiva, mas não, é o estresse de dentro do corpo, é um grande queimado, né, é um emagrecimento importante, né, uma infecção. Então, assim, não é qualquer exame que a gente vai pedindo, até mesmo porque nós temos que saber interpretar aquele resultado. Né? Se a gente pediu, a gente está pensando já em algum diagnóstico, né? Então, não é saindo, atirando ali para todo lado. Então, não existe essa linha do check-up, por exemplo, né? Então, o paciente tem que estar, mais uma vez, eu volto naquilo que a gente falou no início, ele está atento no corpo dele, né? Atento nos sintomas dele, e se ele não tiver o discernimento de entender o que está acontecendo, procurar um profissional. Avaliar as unhas, avaliar a textura do cabelo, se está tendo muita queda, a própria pele seca, o ciclo menstrual, se está irregular, se não está irregular, aparecimento de acnes, de pelos, tudo isso pode sim envolver questões hormonais. Mas para a gente nortear quais exames serão pedidos, o paciente tem que se queixar desses sintomas. Perfeito, maravilha. Quanta informação, quanta coisa boa. Gente, como é bom, né? É tão bom estar aqui com um colega, a gente poder estar ouvindo sobre outra coisa, entendendo um pouco mais, né? Isso é maravilhoso. Então, estamos aqui, infelizmente, chegando no final do nosso momento, né? Quero agradecer muito a sua presença, foi assim maravilhoso você estar aqui, riquíssima informação, até eu tenho uma atualizada aqui em algumas coisas, né? E espero que a gente possa estar outras vezes aqui abordando outros assuntos. Seria interessante que vocês, nossos ouvintes, mandassem suas dúvidas. Tem o Instagram da Clínica Popular da Saúde, pode colocar lá perguntas. Nós vamos poder estar nos encontrando aqui. Com certeza. Ver mais sobre isso. Com certeza. Agradeço a oportunidade e até Maravilha. breve, né? Uma honra tê-la aqui conosco, Que tá? isso, igualmente. Gente, estamos finalizando mais um episódio aqui do nosso Pod Pop. Vamos ficar para um próximo episódio. Vamos continuar trazendo aqui mais informações, recebendo convidados maravilhosos, como a doutora Nayane aqui conosco. E até uma próxima.